Fala, meu povo, João Abrantes na área. Fanáticos são pessoas que acreditam ter acesso a uma verdade que é tão absoluta, tão inabalável, tão infalível, que eles se sentem na obrigação de impor essa, entre aspas, verdade para as outras pessoas. Eles são praticamente uma praga. E segundo um artigo do Dr. Jeremy E. Sherman para Psychology Today, o fanatismo pode ser considerado uma doença semelhante ao alcoolismo. Tanto que ele propõe, nesse artigo, uma adaptação dos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos como uma alternativa para tratar o fanatismo dessas pessoas. Bater boca com fanático é uma senhora perda de tempo, porque essas pessoas só enxergam, só processam aquilo que convém para elas. É como se elas estivessem usando antolhos, aquele acessório que impede os cavalos de olharem para os lados, só para frente. E além de ser uma perda de tempo, discutir com fanático pode ser até mesmo perigoso para sua integridade física e moral, porque como eles andam em grupos, rola muito entre eles aquele fenômeno psicológico da polarização de grupos. E quando você mexe com um deles, pode ser que essa pessoa mobilize os demais para te atacarem. Se você quiser saber mais sobre esse fenômeno da polarização de grupos e o perigo que isso representa para a humanidade, eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo depois que acabar isso daqui. Aprender a identificar um fanático, seja ele político, religioso, filosófico, ideológico, esportivo, whatever, e consequentemente evitar bater de frente com esse tipo de pessoa, é um ato de autopreservação, tanto física quanto mental. E eu vou agora te ensinar os 5 sinais característicos de uma pessoa fanática. Mas antes de eu prosseguir, a nossa boa e velha regra de ouro. Jamais tire conclusões com base em apenas um sinal. O ideal é que você verifique a presença de pelo menos 3 deles para ter certeza de alguma coisa. Presta atenção nisso. Aviso dado, vamos aos sinais característicos do fanático. Primeiro sinal, vamos começar com o mais óbvio de todos. Essa pessoa respira o que ela segue. Ela nunca fala de outra coisa que não seja aquilo. Ela sempre dá um jeito de abordar esse assunto. E isso às vezes é feito de uma maneira tão aleatória, tão fora de contexto, que todo mundo reage com incredulidade, do tipo, hã? Mas o que isso tem a ver com o que a gente está conversando agora aqui? Essa característica também é bem evidente nas postagens que ela faz nas redes sociais, que são sempre relacionadas a essa ideia que ela segue. Segundo sinal, falta de personalidade. Fanáticos costumam falar e se comportar de uma maneira padronizada, ou seja, um é igual ao outro. Todos eles usam os mesmos argumentos, as mesmas respostas e muitos deles usam exatamente o mesmo vocabulário, palavra por palavra. É como se um estivesse copiando e colando o que o outro fala, e não é à toa que muita gente se refere a eles como papagaios de pirata. Eu acredito que fanáticos são pessoas com uma autoestima muito baixa. Elas são muito inseguras com elas mesmas e para elas é muito difícil pensar e agir por conta própria. E é por isso que elas acabam se encontrando nesses grupos. Porque como esses grupos já definiram o que elas têm que pensar e como que elas devem agir, elas ficam muito mais seguras. Até porque elas não precisam ficar se preocupando com aquela parte de assumir a responsabilidade pelas ações delas, porque toda e qualquer responsabilidade é, teoricamente, do grupo, não delas. Só que nessa brincadeira, muitas dessas pessoas acabam virando massa de manobra, porque, pensa comigo, elas delegaram a responsabilidade dos pensamentos e das atitudes dela para um grupo. Elas muito dificilmente vão contrariar a palavra desse grupo, e isso acaba deixando elas propensas para acatar determinadas ordens, mesmo que essas ordens obriguem elas a fazerem coisas ruins, imorais, antiéticas. Terceiro sinal, lógica falaciosa. Conforme eu já falei, fanático só entende o que convém. Quando você tenta refutar um fanático, mesmo que você use argumentos embasados, essa pessoa sempre vai dar um jeito de te desqualificar e os argumentos dela vão ser quase sempre falaciosos. Falácia é quando as razões de um argumento não sustentam a conclusão dele. E isso é muito perigoso porque, muito embora o argumento esteja errado, ele ainda assim tem o poder de convencer algumas pessoas. Um exemplo de argumento falacioso.
o João é português. Os portugueses extraíram bastante ouro do Brasil no passado. Logo, se o João tiver algum item de ouro na casa dele, esse item pertence ao Brasil e ele devia ser indiciado por roubo. Você tá vendo? Por mais surreal que esse argumento possa vir a ser, ele tem uma certa lógica, só que é uma lógica falaciosa, ela não procede. Por isso que eu falo que é muito importante você estudar falácias argumentativas, porque elas são muito comuns e dependendo da situação, elas podem te deixar numa situação muito delicada e sem necessidade nenhuma. Agora, eu fiz um vídeo sobre falácias, inclusive dando vários exemplos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois dá uma olhadinha nele, tá legal? Quarto sinal, outro que também é bem óbvio, mas que tem que ser falado. Intolerância. Fanáticos costumam ver toda e qualquer pessoa que pensa diferente deles como uma ameaça. Então, quando você defende uma ideia que é contrária àquela ideia que ele enxerga como a verdade absoluta, é bem provável que ele te ataque, que ele te trate com agressividade. E nem sempre essa agressão vai ser ativa. Pode ser que ele faça isso de uma maneira passiva-agressiva, ou seja, usando ironia, sarcasmo, vitimismo, etc. Eles não poupam nem mesmo os familiares e os amigos de longa data nesse processo. Quando eles descobrem que você não concorda com a visão deles, eles cortam relações na hora, desfazem amizade. Eles não querem saber do passado que vocês já tiveram juntos, do tipo de pessoa que você é, para além daquele ponto de vista, etc. Não tem diálogo. Quinto e último sinal. Falta de senso de humor. Amos Oz, o autor do livro Como Curar um Fanático, já dizia que ele nunca viu um fanático com senso de humor e muito menos uma pessoa com senso de humor virando um fanático, a menos que ela tenha perdido o senso de humor dela. Fanáticos são sarcásticos. Eles podem ter um sarcasmo bem acentuado, mas que isso não seja confundido com senso de humor. Isso foi inclusive corroborado pelo autor Neil Postman no livro The End of Education. Segundo ele, a capacidade para assimilar os prós e contras de dois pontos de vista distintos na sua mente é a chave para a tolerância, para a receptividade e, o mais importante de tudo, para o desenvolvimento do teu senso de humor, que no caso é o maior inimigo de uma pessoa fanática. Eu acredito que isso acontece porque pessoas fanáticas estão sempre se sentindo ameaçadas, então isso acaba ativando o sistema límbico delas, que é a área do cérebro responsável pela sobrevivência, pela autopreservação, e quando o sistema límbico está ativado, o ser humano ele perde o acesso dele ao senso de humor, entre várias outras coisas. Mas enfim, isso na prática quer dizer que uma pessoa fanática não costuma ser uma pessoa leve, que leva as coisas na esportiva. Tudo ela leva a sério, tudo é motivo para problematizar. E tá aí 5 sinais característicos de uma pessoa fanática. Identificou 3 ou mais sinais? Então abre teu olho, não fique entrando na pilha dessa pessoa, porque existem certas batalhas em que a vitória está no fato de você não participar delas. E vem cá. Você acabou de aprender a se proteger de um perfil de pessoa que pode ser extremamente tóxica. Você quer virar uma pessoa blindada contra outros tipos de comportamento tóxico, tipo mentira, traição, malandragem e outros tipos de decepção? Então, eu gravei uma apresentação grátis ensinando o caminho mais rápido, prático e eficiente para você desenvolver suas habilidades de leitura não verbal e atingir o mesmo nível de percepção que um detetive. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no botãozinho que vai aparecer aqui, nesse cantinho, no final do vídeo, beleza? E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.